Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Rosa e hoje a gente vai falar um pouco sobre o desenho colorido, tá? Eu vou estar explicando para vocês também, falar um pouco brevemente sobre lápis de cor, algumas marcas, papéis e explicar para vocês alguns macetes sobre como eu faço o degradê principalmente, tá? Bora lá! Eu vou começar falando um pouco sobre lápis. Não se limitem muito a marcas. Tô falando aqui um pouco mais do que eu uso, sobre o que eu já usei também, para vocês estarem aí vendo o que é melhor para vocês. Claro, um lápis profissional de um lápis escolar ou comum tem diferença, claro que tem. Mas eu penso que cada lápis, cada tipo de material tem o seu valor, né? Independente se ele é top de linha ou se ele é mais da ralé. Assim, tem muita diferença, Matheus? Olha, vou te dizer assim, os lápis profissionais, eles têm duas vertentes, né? Duas variações. Eles têm os lápis de cor à base de óleo e os à base de cera. Os lápis comuns que você encontra na papelaria, eles são basicamente à base de cera, né? Qual que é a diferença, né? O que vai influenciar muito é na pigmentação, no contraste e a saturação da cor, principalmente, e na facilidade de você aplicar o pigmento no papel, né? Por exemplo, você pegar um lápis escolar comum e tentar aplicar ele num papel escuro. Dificilmente ele vai pigmentar muito bem esse papel, porque ele, sendo a base de cera, na composição dele, ele fica um pouco mais opaca a cor, né? Diferente do que aquele que é a base de óleo, pigmenta muito mais rápido, né? Muito mais fácil, e a cor dele fica muito mais vibrante. Marcas como o da Derwent, ele já é a base de cera. Temos lápis da Norma, tá? Temos aqui também os clássicos Faber-Castell linha escolar, Prismacolor, tá? Esse aqui é a base de óleo, é realmente um dos melhores, não tenho o que reclamar. A única coisa ruim dele é que você não encontra avulso. Isso eu acho um absurdo. Faber-Castell, que para mim é uma das melhores, é a Polychromos da Derwent, que é o Derwent Pro Color, tá? Gente, vamos lá, deixa eu explicar para vocês um pouco aqui do que eu estava explicando antes. Vocês têm duas maneiras aqui de começar. Vocês podem começar do mais claro para o mais escuro ou do escuro para o mais claro. Mas, Matheus, tem uma regra para isso? Não tem. O que eu indico assim, você começar do mais claro para o mais escuro quando você está com uma imagem de referência e você quer copiar essa imagem de referência o mais fiel possível. Então fica muito mais fácil você ir aos poucos escurecendo do que simplesmente escurecer de uma vez, tá? Se você já tiver um pouco de prática, você pode ir indo do mais escuro para o mais claro. Lápis à base de óleo, principalmente, é mais interessante você começar pelas áreas escuras do que as claras. O porquê? Porque a parte escura do lápis à base de óleo, na verdade a parte clara dele, ele costuma clarear a parte escura. Então você passou uma cor escura e você passar a cor clara depois, essa cor clara que você colocar por cima, ela pode deixar meio que manchada a parte escura, tá? É uma dica interessante para vocês. Fazer um degradê do vermelho pro amarelo. Eu posso passar uma base de amarelo aqui bem fraca para o lápis aqui já tampar um pouco mais da parte do sulco do papel, né? Então, assim, varia de desenho para desenho, tá, gente? Não tem uma regra. Dependendo do desenho que eu pego, eu não faço isso, eu não começo dando essa base aqui, tá? Depois eu vou estar mostrando alguns exemplos para vocês, mas é importante vocês saberem que vocês têm essas opções, tá? Esse papel aqui é uma linha escolar da Canson, mas é muito boa, tá? É muito usado. Ele é texturizado, né? Ele tem uma leve textura, acho que vai dar para vocês verem bem, ó, contra a luz aqui. Dá para vocês verem, ó, essa textura aqui. O lado interessante é que todo papel ele vai ter um lado mais liso, tá? Se você ver atrás dele, ele costuma ser mais liso, tá? Temos também
papéis mais profissionais, como esse aqui da Canson, podem ver aqui, talvez não dê pra ver muito bem, mas ele é bem lisinho mesmo. Matheus, tem necessidade de eu ter um papel muito liso ou um papel granulado? Não tem uma regra, você pode fazer desenho realista tanto nesse tipo de papel quanto num papel granulado, um papel liso, tá? Isso aqui indifere. Por exemplo, você tendo um papel mais granulado aqui, que nesse caso, você gasta mais a ponta do lápis, tá? Um papel mais liso, ele poupa o teu lápis, tá? O lápis aqui, ele não tá tão pequeno, mas eu já vou colocar o extensor de lápis nele. Feito isso, eu vou segurar dessa forma e vou fazer esse movimento aqui, ó, de vai e vem. Quando a área é muito grande, eu faço esse vai e vem. Uma área menor, eu faço movimentos circulares. Vou começar do mais claro para o mais escuro. Vou no vai e vem e vou girando o lápis. Ah, tá muito chanfrado, ó. Então o que eu faço? Eu posso vir aqui, ó, raspando o papel rente aqui, ó. Eu pego aqui e vou apertando um pouquinho na ponta, ó, e vou girando. É uma forma de você economizar no uso do apontador. Você continua com essa ponta aqui sem ter que apontar ela. Mesmo esquema. Outro detalhe importante, em todo degradê, você começa apertando mais o lápis e depois você vai soltando a tua mão. Então eu vou começando forte e depois eu vou soltando a mão até o lápis quase nem relar mais no papel. Mas eu mantenho o mesmo movimento da mão, tá? Eu só vou soltando a pressão, mas eu mantenho ali o lápis tocando o papel. Até ele nem relar mais, ó. Praticamente ele saiu. Mesma coisa aqui. Esse jeito de virar a mão aqui, para manter a ponta do lápis mais afiada por mais tempo, eu costumo usar em desenhos mais realistas. Desenhos assim, eu costumo usar o lápis de um jeito só, porque querendo ou não, a ponta chanfrada ela também pode te ajudar para fazer o degradê. Porque se você tem uma ponta afiada e você quer pegar uma área muito grande, ela pode ficar riscada dessa forma, né? Então, se você tem ela mais chanfrada, ela fica meio que um pincel passando assim, né? Então, facilita você colorir a área do papel. Aqui, tá? Tem uma escovinha dessa, pode ser também um pincel, tá? Para vocês passarem aqui para tirar a cera do lápis, tá? É importante isso. Não assoprem, principalmente em desenho preto e branco, porque pode ficar uns perdigoto fugido por aí e manchar o papel, tá? Interessante também vocês terem uma folhinha aqui do lado para você colocar a sua mão aqui no papel, tá? Para você não... O ideal vai ser evitar o máximo possível de contato da sua mão com o papel. Porque se você tem o mesmo problema que eu de suar a mão, de suar muito na mão, por exemplo, pode marcar aqui o papel e num desenho preto e branco, principalmente, fica muito evidente depois essa marca. Por exemplo, Matheus, eu tô vendo os sulcos aqui do papel, tá? Se eu quiser ele mais liso, o que eu faço? Bom, uma coisa que se tem hoje em dia é um lápis que não tem cor, chama Color Blender, né? Ele é um lápis apenas de cera, tá? Tem de várias marcas, tem ele, tipo, esse daqui é da Polycolor. Ele é um lápis que basicamente você usa para deixar o degradê mais suave, né? Então, por exemplo, eu vou aqui, passo aqui por cima e vocês conseguem ver por aí que ele deixa tudo mais suave, né? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Olha aqui a diferença. Tá, isso aqui ainda eu posso vir passando mais aqui para deixar mais suave, mas se vocês verem que aqui eu passei esse Color Blender. Aqui é só o lápis, aqui é o lápis puro. Outra coisa que se você não tiver um desse, o que você pode estar fazendo também?
usar o famoso lápis branco, né? O lápis branco também vai servir como uma forma de você suavizar essas cores, tá? Ah, mas Matheus, ele clareou o desenho. O que que eu faço? Você volta aqui com os lápis e vem escurecendo. E vai passando de novo. Mas, se você não quiser ter todo esse trampo de fazer isso aí, o que você pode estar fazendo? E aqui eu vou abrir um parênteses. O porquê de eu misturar lápis à base de óleo e o lápis à base de cera. O lápis de cera, ele é muito bom para você estar fazendo essa suavidade das cores, né? Você suavizar essas cores. Então, por exemplo, eu usei aqui um lápis à base de óleo, esse aqui também é à base de óleo, todos são à base de óleo. Mas assim, para você fazer essa transição, como ele é à base de óleo, ele pigmenta muito no papel. Se você tentar passar aqui uma cor sobre outra, ele vai acabar escurecendo até demais o que você quer. Então é legal você ter uma base de cera para você estar fazendo essa transição. Então, por exemplo, estou aqui, vamos lá. Eu estou aqui com o vermelho. Coloquei aqui o laranja. Ó, com o próprio lápis, um sobre o outro, você já consegue fazer o degradê, tá? Mas geralmente um costuma clarear o outro, né? Então o que você pode fazer? Você vem com o lápis de cera aqui. Para você conseguir sobrepor as cores. É um macete interessante se você tiver esses dois tipos daí. Os jeitos que eu mais uso, na verdade, é esse aqui, você sobrepor as cores, para você poupar o seu lápis branco e você poupar também um Color Blender. Esse aqui dificilmente eu uso, eu costumo usar mais em papéis mais granulados, né, até mais que esse. Quando eu quero algo mais suave, mas eu não quero escurecer tanto, então eu acabo optando por ele, tá? Mas você simplesmente fazendo esse tipo aqui de degradê com uma cor sobre a outra é o melhor jeito assim que eu vejo para você estar fazendo o degradê, tá? Porque querendo ou não, o lápis branco e esse Color Blender, eles vão dar uma leve clareada na cor. Você fazendo um tom sobre o outro, você mantém uma saturação muito maior e você poupa também de ficar indo e voltando toda hora, tá? Um outro jeito de fazer o degradê é você começar também do mais escuro para o mais claro, mas aí também é o mesmo esquema, tá? Você pega a cor mais escura, aí aqui você já pode começar com a pressão maior e vem suavizando. Outro detalhe importante que é bom ressaltar aqui, gente, por exemplo, uma coisa que as pessoas cometem de erro, tanto no colorido quanto no preto e branco, é já querer fazer o degradê aqui sem dar essa soltada na mão, sabe? Por mais que eu esteja com uma cor escura, você tem que ir soltando a pressão da sua mão, fazendo o degradê com a própria cor até ela ficar praticamente branca, tá? Até ela desaparecer do papel. Por quê? Porque é dessa forma que você vai conseguir com que a transição das cores fique bem. Aí depois com o tom médio, você vai vir aqui por cima e o mesmo esquema. Vai apertando a mão e soltando ela até desaparecer. É isso, tá? Esses aqui são alguns macetes que vocês podem estar usando para estar fazendo o degradê. Bom, gente, eu acho que é isso, tá? Eu acho que é isso que eu tinha para apresentar sobre o desenho colorido. Aí eu passei alguns macetes, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, me manda aí uma mensagem que eu possa estar explicando para vocês melhor. E não tem segredo, tá? Desenho colorido, qualquer tipo de desenho requer paciência, requer tempo. E depois que você pega a manha, assim, depois que você pratica bastante, você consegue
voar com o negócio, tá? Não tem muito segredo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e aproveita para me seguir lá também, tá? Fica ligado aí que eu vou gravando mais aulas aí para vocês estarem estudando, tá? Principalmente agora nessa pandemia que não dá para se encontrar, então vamos estudar em casa mesmo, que é o essencial aqui pro desenho, tá? Espero que vocês tenham gostado e até mais!